Boa noite, boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Boa noite. Margarete. Boa noite, tudo bom, gente? Eu ia começar agora a reunião, hein? Já estamos começando a gravar, inclusive. Tá? Boa noite, Adriano. Tudo bem? Eu estava explicando como funciona a reunião para a Vanice, né? A gente lê o texto e em cima do texto a gente vai discutindo, né? Concordo, não? Quais são as opiniões de vocês, tá? A reunião também está sendo gravada. Essa é a terceira reunião. E depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Tudo bem para vocês isso? Sem problema? Então vamos lá, então. Sem problemas, imagina. Então vamos lá. Procedi do mesmo modo como os meus doentes. Quando chegávamos a um ponto em que nós afirmávamos nada mais saber, assegurava-lhes que sabiam, que só precisavam dizer. E ia mesmo até afirmar que a recordação exata seria que lhe apontasse no momento em que lhe pusessem a mão sobre o fronte. Dessa maneira, pude, prescindindo do hipnotismo, conseguir que os doentes revelassem tudo quanto fosse preciso para estabelecer os limites existentes entre as cenas patogênicas olvidadas e os seus resíduos, os sintomas. Esse processo era, porém, ao cabo de algum tempo, extenuante, inadequado para uma técnica definitiva. Lembrando que aqui o Freud estava falando do Charcot, né, daquelas primeiras técnicas lá atrás, né? E hoje já é bem diferente o tratamento com hipnose, né? Não a abandonei, contudo, sem tirar das observações feitas conclusões decisivas. Vi, confirmando, assim, que as recordações esquecidas não se haviam perdido, jaziam em poder do doente e prontas a ressurgir em associação com os fatos ainda sabidos. Mas algumas forças o detinham, obrigando-as a permanecer inconsciente. Espera aí um momentinho, que mais alguém está querendo entrar na reunião. Boa noite, Valdeci, tudo bem? Deixa eu ver. A existência dessas forças podem ser seguramente admitidas, pois sentia-se-lhes a potência, quando em oposição a ela, se intentava trazer a consciência do doente, as lembranças inconscientes. A força que mantinha o estado mórbido fazia-se sentir como resistência do enfermo. Mais alguém? Opa! Boa noite, Nara, tudo bem? Para quem entrou agora, a gente está lendo aqui as 5 lições de psicanálise do Freud. Nós estamos gravando a reunião também, para quem entrou um pouco depois. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, podem colocar aí, ou algum contraponto, tá? Fiquem à vontade para interagir, não tenham vergonha aí que está todo mundo aprendendo, todo mundo estudando a matéria, tá bom? A força que mantinha o estado mórbido fazia sentir-se como uma resistência do enfermo. Nessa ideia de resistência, alicercei então minha concepção acerca dos processos psíquicos na histeria. Para o estabelecimento do doente, mostrou-se indispensável suprimir essas resistências. Partindo do mecanismo da cura, podia se formar ideias muito precisas da gênese da doença. As mesmas forças que hoje, como resistência, se opõem a que o esquecido volte à consciência, deveriam ser as que antes tinham agido, expulsando da consciência os acidentes patogênicos correspondentes a esses processos, por mim, formulado, dei o nome de recalque. Julguei-o demonstrando pela presença inegável da resistência. Podia-se ainda perguntar, sem dúvida, que força era essa e quais as condições do recalque, em que reconhecemos agora o mecanismo patogênico da histeria. Um exame comparativo das situações patogênicas, conhecidas graças ao tratamento catártico, permitia dar a conveniente resposta. Tratava-se, em todos os casos, do aparecimento de um desejo violento, mas em contraste com os demais desejos dos indivíduos, incompatível. Espera um momentinho.
Pode falar, Adriano. Pode falar. É a segunda lição? Isso, a segunda lição. Essa é a segunda lição. Lição. Isso. Para não sei qual. Tu pegou já algum livro de literatura da psicanálise? Dos conceitos? Oi? Já pegou algum livro de conceitos da psicanálise? Eu Pra ler? peguei aquele que você recomendou no grupo, que eu li. Que é da Elizabeth Rosen, não é isso? Isso. Aquilo é Isso. muito bom. Aquilo é muito bom. Sim. E é curtinho, é bem legal aquele livro. É um livro que eu tentei trabalhar nesse grupo uma vez, não deu muito certo, mas eu recomendo em algum momento voltar para ele, porque ó, só nesse trecho o Freud já trata um pouco do processo do recalque, que é um dos processos da resistência, né? Existem vários processos de resistência. Porque assim, vou trazer mais porque eu vim mais para trocar uma ideia. Tô com saudade de trocar ideia sobre livros. Mas o processo da resistência, nesse texto, vai te falar um pouco sobre como um desejo é reprimido. Porque ele vai relatar o caso detalhadamente. Ele vai falar sobre os processos, como os processos de repressão acontecem. E é importante entender que o processo da resistência, ele é um processo que acontece dependendo muito da situação. Então a gente tem uma pessoa que pode ter um desejo narcísico e, e tem uma reação totalmente diferente de resistência, como se isolar, por não conseguir o nível de atenção que ele gostaria. Então, os processos sempre dependem da situação e dependem da forma com que o sujeito lida com seus próprios desejos. O próprio Freud fala que o desejo ele personifica a personalidade. Então, o desejo é muito importante para formar a personalidade do sujeito. Mas esse ponto. Muito bons pontos que você colocou. Inclusive, até, se eu não tô, eu estava lendo sobre isso hoje, e a tradução do líbido também é desejo, né? Também tem essa tradução também, né? Mais Sim. alguém quer fazer algum comentário? Onde que eu parei aqui? Bom, produzia-se um rápido conflito e o desfecho dessa luta interna era sucumbir ao recalque, à representação que aprecia na consciência, trazendo em si o desejo inconciliável, sendo a mesma expulsa da consciência esquecida, justamente com as respectivas lembranças. É o que você acabou de falar, né, Dani? Você acabou de falar, né? Sobre essa questão do desejo inconciliável, né? Exatamente. Eu acho que o aspecto mais frustrante do sujeito é não alcançar seu desejo. E esse desejo pode ser de várias formas. Ele pode ser moralmente aceito ou não. E aí, da forma como que lida com seus sentimentos de desejo, vai fazer com que o sujeito lide com a frustração. Então, tipo, tem pessoas que têm desejos que são moralmente não aceitos em si. E aí a repressão é social, porque ela é construída nesse conceito moral. E existe a repressão social, que é da própria sociedade. Então, por isso que eu recomendo para você, Rafael, assista Psy. Assista a série que você vai ver assim, o personagem principal ele fala caso a caso e aí me recordou muito assim da literatura do Freud. Ele mexe com o caso e fala sobre o caso junto com outro psicanalista. E aí a gente começa a entender um pouco sobre como o processo psicanalítico é na prática, né? Porque a gente lê a teoria, mas na prática é o tratamento psicológico, que é incrível. Assim, recomendo para todo mundo que quer estudar psicanálise faça terapia no psicanalista, que aí você vai começar a entender que não é só uma abordagem, é um processo. Isso que você falou do ser um processo é justamente isso que Freud fala, né? Que é um processo de pesquisa, né, do ser humano, do inconsciente. Isso é um ponto bem importante, né? Que já é bem comum, né? Dentro da um ponto importantíssimo, né? É um cerne também. Era, portanto, a incompatibilidade entre a ideia e o ego do doente, o motivo do recalque, as aspirações individuais, éticas e outras, eram as forças recalcantes.
A aceitação do impulso desejoso incompatível ou o prolongamento do conflito teriam desperto intenso desprazer. O recalque evitava o desprazer, revelando-se desse modo um meio de proteção da personalidade psíquica. Você acabou de falar também, né, Adriano? Você está vendo que tá bem interessante o texto, né? Eu lembro dele, é por isso que eu tenho um aspecto assim. É o primeiro texto que me indicaram quando eu fui estudar psicanálise. E é um texto bem bacana, hein? Um texto bem bacana. Dos muitos casos por mim observado, quero relatar-lhes um apenas, no qual são patentes os aspectos determinantes e a vantagem do recalque. Para não me afastar do meu propósito, sou forçado a resumir essa história clínica, deixando de lado importantes hipóteses. A paciente era uma jovem que perdera recentemente o pai, depois de tomar parte carinhosamente dos cuidados ao enfermo, situação análoga à da doente, de Brouwer. Nascera, quando a irmã mais velha se casou, uma simpatia particular para um novo cunhado, que se mascarava por disfarce de ternura familiar. Esta irmã adoeceu, logo depois veio a falecer durante a ausência da minha doente e de sua mãe. Essas foram chamadas urgentemente, sem notícias completas do doloroso acontecimento. Quando a moça chegou ao leito da morta, correu-lhe na mente, por um rápido instante, uma ideia mais ou menos assim: ele agora está livre, pode desposar-me. É-nos ilícito admitir como certo que essa ideia, denunciando-lhe a consciência e o intenso amor que, sem o saber, ele tinha ao cunhado, foi logo entregue ao recalque pelo próprio sentimento revoltando. A jovem adoeceu com graves sintomas histéricos, e quando comecei a tratá-la, tinha esquecido não só aquela cena junto ao leito da irmã, como também concomitantemente sofrimento indigno e egoísta. Mas recordou-se de tudo durante o tratamento, reproduziu o incidente patogênico com sinais de intensas emoções e curou-se. Talvez possa ilustrar o processo de recalque e a necessária relação deste com a resistência, mediante uma comparação grosseira tirada de nossa própria situação nesse recinto. Imaginem que nessa sala, nesse auditório, cujo silêncio, cuja atenção eu não saberia louvar suficientemente, se acha, no entanto, um indivíduo comportando-se de modo inconveniente, perturbando-nos com risotas, conversas e batidas de pé, desviando-me a atenção da minha incumbência. Declaro não poder continuar assim a exposição. Diante disso, alguns homens vigorosos dentre os presentes se levantam e, após ligeira luta, põem o indivíduo fora da porta. Ele está agora recalcado e posso continuar minha exposição. Para que, porém, não se repitam o incômodo se os elementos perturbador tentar penetrar novamente na sala, os cavaleiros que me satisfazeram à vontade levam a respectiva cadeira para perto da porta. E consumando o recalque, se posto como resistência. Se traduzimos agora os dois lugares, a sala e vestíbulo, para que a psique, como consciente e inconsciente, os senhores terão uma imagem mais ou menos perfeita do processo de recalque. Os senhores podem ver deste logo onde está a diferença entre nossa concepção e a de Janet. Não atribuímos à divisão psíquica a incapacidade inata para a síntese da parte do aparelho psíquico, mas explicamos-los dinamicamente pelo conflito de forças mentais contrárias, reconhecendo nele o resultado de uma luta ativa da parte dos dois agrupamentos psíquicos entre si. Alguém que tem algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Manda ver, Adriano. A chance, vai lá, bota tudo aí. Eu só quero me divertir, tá usando a mesma abordagem que o Rafael usava para brilhar o grupo. Acho a proposta interessante. Ler o texto e debater ele. Mas, olha, esse processo que o Freud faz, né, de tentar mostrar pra gente como é que é o fenômeno do recalque, né? É interessante. Porque pensa, né? A situação normal é o inconsciente projetado dentro do consciente. E quando há algo incomum dentro da consciência, quando você toma conta daquilo que afeta, né, perturba, você vai isolar ela para fora. E não existe nada fora da consciência. Então,
ela vai bater na resistência, ir pro recalque e ter elementos que vão vazar para fora, como o cis e o ato falho, que pode ser tanto uma expressão do próprio corpo, e ele vai trabalhar isso melhor nas outras lições, quanto o ato falho. Que por isso, acho que no começo, ele fala sobre a associação livre, que é um método que o Freud criou depois que ele tentou muito a hipnose. Foi um processo muito, muito longo de pesquisa do Freud, para ele perceber que na hipnose o ser voltava e não tomava consciência do tratamento. Mas na associação livre ele vazava muito desse processo de recalque, muito desse processo de resistência da tomada de consciência de algo que incomoda. E ele usa exatamente o desejo da mulher pelo enteado, porque é um desejo reprimido, que só é permitido a partir da morte da irmã. Porque ali há a liberdade para essa possibilidade ser possível dentro da cabeça, mesmo que isso possa incomodar o sujeito. Então, assim, na explicação, dá para ver a construção daquele que ele começa a trabalhar como um primeiro aparelho psíquico, que ainda primeiros ego, superego e o id. E aí ele vai trabalhar mais profundo no segundo, o inconsciente, que é o mais complicado de entender do Freud, que é a inconsciência, que é não perceber que à medida que a gente vai passando na nossa vida, alguns processos tentam ser esquecidos, mas eles só são recalcados. E em algum momento a gente tem que lidar com eles. Com certeza, com certeza. Alguém mais algum comentário sobre isso? Tá bem interessante, hein? Manda ver, Valdeci, manda ver. Então, eu cheguei agora no grupo aqui, estou ouvindo falar, né? É que a minha linha de pesquisa, de abordagem aqui é mais filosófica, né? Então, aí, eu estudo a parte de filosofia, mas esses casos aí que foram abordados, ele coincide um pouco, né? E fez me lembrar a história do Édipo Rei, né? Que também tem aquele todo conflito, aquele enredo, e quando aborda aí essa parte aí do desejo, né? E também do que acontece com a gente, os conflitos, né? E os conflitos você consegue resolver, alguns, outros não, mas temos que aprender a lidar com isso, né? Então, me lembrou essa fala aí. E aí, aos poucos, eu vou tomando conhecimento aí do objetivo do debate aqui, da conversa, mas de início eu diria esse momento aí, essa fala, tá? Perfeito. Com certeza. Tanto é que se você for ler mesmo o Édipo Rei, é justamente essa busca, né? O Édipo está Sim, fazendo ali dentro do livro, né? Dentro da tragédia, é uma tragédia, né? sim, E realmente e quando ele descobre que ele que é o filho, que é o filho, depois ele tem vários irmãos, filhos ali, né? Mais ali, né? sim, É um conflito que é profundo, né? e- Do que eu sei, do que eu não sei, do que é. exato, É bem interessante isso mesmo, muito fantástico. Obrigado pelo pronto, comentário. tá ok, tá por aqui. Opa, fique à vontade, gente, fique à vontade. É, De nossa concepção surgem novos problemas em grandes números. Os conflitos psíquicos são excessivamente frequentes. Observa-se com muita regularidade o esforço do eu para se defender de recordações penosas. Espera aí, mais alguém está querendo participar? Boa noite, Ana. Opa, aqui. Frequentemente, observa-se com muita regularidade o esforço do eu para se defender de recordações penosas, sem que isso reproduza a divisão psíquica. É forçoso, portanto, admitir que outras condições são também necessárias para que do conflito resulte a dissociação. Concordo de boa vontade que, com a hipótese do recalque, estamos não no remate, mas antes no limiar de uma teoria psicológica. Só passo a passo podemos avançar, esperando que um trabalho posterior mais aprofundado aperfeiçoe os conhecimentos. Os presentes devem abster-se de examinar o caso da doente de Brouwer, sob o ponto de vista do recalque. Essa história clínica não se presta para isso porque foi obtida sob o influxo do hipnotismo,
Só presidindo deste último poderão perceber a resistência e o recalque, e formar ideias exatas do processo patogênico real. A hipnose encobre a resistência, deixando livre e acessível um determinado setor psíquico, em cujas fronteiras, porém, acumulam as resistências, criando para o resto uma barreira intransponível. O que de mais importante nos proporcionou a observação de Breuer foi esclarecer as relações dos sintomas com a experiência patogênica ou traumas psíquicos, resultado que não devemos deixar de focalizar agora sob o ponto de vista da teoria do recalque. À primeira vista, com efeito, não se percebe como partindo do recalque se pode chegar à formação do sintoma. Em lugar de trazer uma complicada dedução teórica, prefiro retornar à comparação que há pouco nos serviu. Suponhamos que com a expulsão do perturbador e com a guarda, a porta não terminou o incidente. Pode muito bem ser que o sujeito irritado e sem nenhuma consideração continue a nos dar o que fazer. Ele já não está aqui conosco, ficamos livres de sua presença, dos motejos, dos apartes, mas a expulsão foi, por assim dizer, inútil, pois lá de fora ele dá um espetáculo insuportável, e com berros e murro na porta, nos perturba a conferência mais do que antes. Em tais conjunturas, poderemos felicitar-nos o nosso honrado presidente, Dr. Stanley Hall, que exerce assumir o papel de medianeiro e pacificador. Iria parlamentar com o nosso intratável companheiro e voltaria pedindo-nos que o recebêssemos de novo, garantindo-nos um comportamento conveniente daqui por diante. Graças à autoridade do Dr. Hall, condescendemos em desfazer o recalque, voltando à paz e ao sossego. Eis mais uma representação muito apropriada da missão que cabe ao médico na terapêutica psicanalítica das neuroses. É o que você acabou de falar, né, Valdeci? Você acabou de falar isso, né? Sobre essa, aprender a lidar com isso, aprender a lidar com os problemas, né? Exatamente. E aí, como eu falei, né, a minha fala é dentro é sempre voltada à filosofia, porque é a linha que eu estudo, né, mas acredito que alguns temas, ou a maioria dos temas, acaba sendo tema das duas disciplinas aí, né, das duas razões aí, que é o próprio ser humano, né? Então, o que a gente discute na filosofia e em outras temáticas aí, como é a psicanálise, né, que eu tenho pouco conhecimento, mas o que eu posso notar é que o que está em jogo é o ser humano, né? O que está em jogo é o ser humano que precisa lidar com as situações, não é isso? Com certeza. Boa noite, Luciane, tudo bem? Fiquem à vontade, pessoal, para contribuir como vocês quiserem, em relação ao texto, alguma observação. Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Aqui. Agora, para dizê-lo sem rebuços, chegamos à convicção pelo exame dos doentes histéricos e outros neuróticos, de que o recalque das ideias a que o desejo insuportável está apenso malogrou. Expelirem-se nas da consciência e da lembrança. Com isso, os pacientes se livram aparentemente de grandes somas de sabores, mas o impulso desejoso continua a existir no inconsciente à espreita da oportunidade para se revelar. Concebe a formação de um substituto do recalque, disfarçando, é reconhecível, para lançar a consciência, substituto ao qual logo se liga a mesma sensação de desprazer, que se julgava evitada pelo recalque. Essa substituição da ideia recalcada, o sintoma, é protegida contra a força defensiva do ego. E, em lugar do breve conflito, começa então o sofrimento interminável. No sintoma, a par dos sinais do disfarce, podem reconhecer-se traços de semelhança com a ideia primitiva recalcada. Pelo tratamento psicanalítico, desvenda-se o trajeto ao longo do qual se realizou a substituição, e para a recuperação é necessário que o sintoma seja reconduzido pelo mesmo caminho até a ideia recalcada. Uma vez restituída a atividade psíquica consciente, aquilo que fora recalcado, e isso pressupõe que consideráveis resistências tenham sido desfeitas,
O conflito psíquico que desse modo se originara e que o doente quis evitar, alcança, orientando pelo médico, uma solução mais feliz do que oferecida pelo recalque. Há várias dessas soluções para arrematar satisfatoriamente conflito e neurose, as quais, em determinado caso, podem combinar-se entre si. Ou a personalidade do doente se convence de que repelirá sem razão o desejo e consente em aceitá-lo total ou parcialmente, ou este mesmo desejo é dirigido para um alvo irrepreensível e mais elevado, que se chama sublimação do desejo. Ou, finalmente, reconhece como justa a repulsa. Eu vi aqui, quem levantou a mão, Valdeci e Adriano, fiquem à vontade. Então, aí, quando fala dessa parte da medicina, né, do médico aí, é bem interessante porque o médico que não conhece, por exemplo, as causas, né, porque pode acontecer, né, chega o paciente e o médico não conhece a causa da doença daquele paciente. Então, mesmo que adquira determinado, ou seja, aplique, né, no caso, determinado remédio, medicamento, não terá garantia de que aquele medicamento vai surtir um efeito, né? Um efeito positivo, é claro. Então, mesmo que possa até que cure o paciente, mas se ele não tem o conhecimento, né, da causa, logo ele não vai ter uma concretude, né, concretude ali do resultado que ele vai esperar. Então, por essa vertente aí em cima do que foi comentado, hoje acontece muito isso também da falta do conhecimento concreto, né? E é o combustível que faz com que a gente está sempre buscando uma resolução, né? De algo que a gente ainda não tem o conhecimento. Com certeza, com certeza. Tem alguma coisa que você está vendo? Ou mais alguém? Tem. A maioria da filosofia do grupo, tu sabe, Rafael? Eu não sei, eu acho que tem de tudo lá, viu? Tem de tudo. Enfim, eu sei que eu formei em filosofia. Eu vou usar um paralelo para explicar uma questão, né? O sintoma. Quando a gente imagina sintoma na, na patologia, né? Nos próprios conceitos do Freud, existe um problema de identificar o sintoma quando a gente fala de uma questão psíquica, de uma questão da saúde mental. Porque o sintoma, ele só pode ser identificado pelo sujeito. A gente consegue perceber os sintomas, mas depende muito do olhar que a gente tem em relação ao sujeito. Então a gente pode falar da seguinte situação: se alguém é muito reservado e ele for reservado durante toda a vida dele, e isso nunca atrapalhou a sua relação com os outros, ele é reservado por uma questão que ele acha melhor, ele gosta do seu próprio espaço, isso nunca atrapalhou a sua vida de ter relacionamentos na faculdade, em qualquer lugar, tudo bem, é tranquilo. Porque é um aspecto do sujeito que é natural no seu convívio. Mas se a gente vê alguém que sai bastante, gosta de se divertir, é muito aventureiro, do nada, sem a gente perceber, ele começa a ficar em casa, isso é um sintoma. Porque ele foge de um padrão normal de comportamento, da personalidade dele. E aí a gente tem na filosofia a questão da persona, que é a máscara, que é a condição que a gente coloca enquanto sujeito na sociedade. E na psicologia, os sintomas sempre é algo incomum. Por isso que é difícil a gente identificar algumas questões como bipolaridade, depressão, ansiedade, num curto espaço de tempo, como se a gente fosse lá no médico e falasse, ó, doutor, eu tô sentindo aqui febre, tontura e fraqueza. Você acha que eu tenho o quê? Ele, olha, vamos fazer um exame de sangue. Não tem como fazer um exame, um teste na psicanálise que possa fazer com que o sujeito entenda que ele está passando por um processo. E essa situação dele é um sintoma daquilo que ele está sentindo. Então, a condição de ser humano na psicanálise, e como o Freud trabalha, é uma condição que o sujeito vai sempre tentar se recordar daquilo que o faz triste ou
pulsão de morte é o conceito que o Freud trabalha. É quando o sujeito está mais perto de encontrar o próprio fim do que a pulsão de vida, de sentir prazer pela vida. Só que isso a gente consegue perceber no processo químico do cérebro, que existe a dopamina, a serotonina, existem vários hormônios que influenciam o nosso comportamento e como a gente lida com o mundo, com o fenômeno, que é viver. Então, sempre quando se pensar no sintoma, pense o sintoma como algo a ser descoberto no processo psicanalítico. Porque sempre a primeira pergunta do processo é: o que te trouxe até aqui? O que trouxe você a fazer terapia? Não é o que você sente, mas o que te trouxe a chegar nesse momento de tomar a escolha. Então, assim, leia, pense o texto como um diálogo entre a condição de estar e a condição de ser. Estar, todo mundo está nesse momento da vida. Como a gente pode ser? Como a gente pode olhar para trás, numa perspectiva diferente, e aceitar que o recalque não é um processo doloroso, mas um processo natural. Até aceitar aquilo que incomoda que estava lá fora, entrar no ambiente e voltar à paz comum, de aceitar a condição como ela é. No processo da mulher, ela esperou a irmã morrer para se permitir sentir pelo enteado. Quantas coisas a gente consegue aceitar ao longo da vida e entender que é um processo natural? É esse o processo de naturalização dos traumas e lidar com os processos dos sintomas. Mais ou menos por aí. Muito bom. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Eu Manda ver. gostei muito da fala aí do colega. E o importante, né, é não desistir, né, porque, como foi dito aí, às vezes a pessoa se fecha, né, mesmo sabendo que é uma pessoa que está sempre convivendo e de repente ele dá aquela recaída, e ele volta a se fechar naquela caverna, ou seja, no mundo dele, né. Mas aí o interessante é compreender para não desistir, né, de ser alguém, de ser feliz, porque, como falou aí também, tem um livro de um colega, Josemar Barbosa, que ele fala do Quarteto da Felicidade. E o que é o Quarteto da Felicidade? É justamente o que o colega falou aí, que é a questão desses hormônios, né, que está, podemos dizer assim, que não está habilitado em nós, né? Então, a felicidade são hormônios que, por alguma razão, ele não está habilitado. Existe vamos dizer assim, a semente da felicidade em cada um de nós. Só que em uma grande parte, né, ou um pouco de pessoas, essa felicidade não está habilitada através desses hormônios, né, que foi dito pelo colega aí da fala anterior. Sim, com certeza. E também tem essa questão da autoaceitação, né? De aceitar esses problemas, aceitar tudo isso. Isso é bem difícil, né? Porque a gente rejeita, a gente nega, a gente, como ele fala ali, a gente projeta, faz todo o nosso mecanismo de defesa, mas não aceita o problema muitas vezes. Pode falar, Breno, pode ficar à vontade. Que no livro que eu citei aí mesmo, na questão do Quarteto da Felicidade, a dopamina, né, a serotonina e também a endorfina e a ocitocina. Então, são esses quatro que o livro vai abordar sobre como que a gente possa despertar em nosso corpo para que a felicidade venha existir, porque a maioria de nós, né, assim, buscamos, né, tem até aquele filme lá, Procura da Felicidade. Então, a felicidade não está amanhã, nós temos que tornar feliz hoje, dentro das condições que a gente tem. Então, esse momento aqui, ele tem que estar feliz, né, esse bate-papo, essa conversa. Então, o problema nós estamos carregados de problema. Não quer dizer que a felicidade seja uma ausência de problema, né? O problema tem. Agora, a gente saber lidar com esses problemas é que vai fazer com que a gente, mesmo tendo os problemas, nós somos pessoas felizes, né?
Com certeza. Breno, você levantou a mão, Breno? Pode ir. Opa, boa noite. Sou o Breno aqui de Fortaleza. Posso abrir minha câmera para ficar mais. Fique à vontade. Fique à vontade. Vou fazer isso aqui. Então, boa noite, pessoal. Eu recebi esse convite aqui no grupo dos escritores. Acho que alguém mandou lá. Não sei exatamente quem foi. Bom, eu sou da ciência da computação, trabalho na Universidade Federal aqui do Ceará há 8 anos. Me interesso por leituras de filosofia, enfim, de ciência em si, de filosofia da ciência, de tudo quanto é coisa. Porque as pessoas lá de quando eu trabalhava na superintendência da TI só olhavam para o computador e ficavam caladas e nada mais. Enquanto eu sou pintor e escritor autodidata, né? Acho que esse recalque aí da comunicação, né? Sempre isso nunca foi latente em mim, a comunicação em si, porque vejo que é uma questão da consciência. O que tu retorna para mim como o que tu entende do mundo, do que eu te dei primeiro, tu processas essa informação e me devolve o que tu entendeu, e eu vejo o quão feliz eu sou ao teu lado por tu ter me entendido de uma maneira ou de outra, independente de se contrário ou se de uma maneira de acordo, mas assim, de quão afável nós somos com os outros, né, cara? De quão amor a gente dá nas nossas palavras, nas nossas linguagens, nos nossos gestos sem voz, sem áudio, mesmo nos acenos de nossas lembranças, né, cara? Porque, assim, Martin Heidegger fala sobre o medo da angústia. A angústia, eu sei que a gente está falando aqui sobre Freud, mas eu lembrei disso, é uma maneira de não ficar angustiado, é temer a angústia. Tenha medo da angústia, que você talvez não vá ficar angustiado, né? É uma espécie de subsolo da angústia, né? E eu vi brevemente algumas espécies de sofrimento que o recalque dá e que podem ser bem profundos, como pode levar à paranoia, pode levar a ter delírio, né? Dependendo do estado. Eu tive esquizofrenia, eu tenho esquizofrenia desde 2010 e assim passei por psicanalistas muito bons, assim, cara. E assim, essa sublimação, esse desejo de que o doente se convence sem razão de repelir o desejo é muito difícil, mas ele tem que encontrar não uma coisa em si para se despir desse desejo que ele possui pelo desejo que ele tem, mas pode ser algo assim espiritual e mais elevado, como se fala no texto, né? A sublimação do desejo. E é uma experiência que eu tenho passado nos últimos dias também, de acordo com outro problema que eu tenho,
E como foi passado também, alguém falou aí da medicação, tem uma medicação que eu estou tomando que me faz não ter o desejo de fazer algo. De acordo, faz uma combinação cerebral que eu não tenho o desejo de fazer algo. E funciona. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Não tenho mais o desejo de fazer algo. Então, muito obrigado. Espero que minha fala tenha contribuído, pelo menos em alguma coisa positiva. No demais, eu espero estar em outras oportunidades aqui a ouvi-los. Um abraço. Obrigado. Boas falas, com certeza, Breno, com certeza. É importante você expor essa questão da angústia, é muito importante, essa questão do desejo, e como os medicamentos também auxiliam. E é importante a gente também pensar, que até estava no texto, né, que, não sei se, eu não lembro se estava, acho que ou nesse estava em outro, que é a questão também dos sintomas e a causa, né, que a gente tem que ir a fundo, que a causa, não basta combater só os sintomas, temos que ir mais a fundo, para ver onde são os problemas, onde podemos trabalhar essas causas, para não ter mais o sintoma. Então, contribuições muito importantes. Obrigado, Breno. Obrigado, Valdeci. Nessa última hipótese, o mecanismo do recalque automático, por isso mesmo insuficiente, é substituído por um julgamento de condenação com a ajuda das mais altas funções mentais do homem. O controle consciente do desejo é atingido. Desculpem-me se porventura não logrei apresentar-lhes mais compreensivelmente esses pontos de vista capitais do método terapêutico hoje denominado psicanálise. A dificuldade não está só na novidade do assunto, a natureza dos desejos incompatíveis que, não obstante o recalque, continuam a dar sinais de si no inconsciente, e os elementos determinantes subjetivos e constitucionais que devem estar presentes em qualquer pessoa antes do malogro do recalque pode ocorrer em um substituto ou sintoma a ser formado. Sobre tudo isso, procurarei esclarecer algumas observações posteriores. Olha, mais uma lição aí, né? Tudo em ordem por enquanto? Vamos mais um pouquinho? Já está quase na hora, vamos mais um pouquinho? Vamos avançar um pouquinho aqui na terceira lição? Senhoras e senhores, nem sempre é fácil dizer a verdade, mormente quando é mister ser conciso, e por isso vejo-me obrigado a corrigir uma inexatidão que cometi na última conferência. Dizia-lhes eu que, enquanto posto de lado o hipnotismo, eu forçava os doentes a comunicarem o que lhe viesse à mente, pois que saibam, apesar de tudo, aquilo que supunham ter esquecido é a ideia de que lhe brotasse havia de certamente conter em si o que se procurava. Pude, com efeito, verificar que o primeiro pensamento surgido trazia o elemento desejado e se revelava como a continuação inadvertida da lembrança. Isto, porém, nem sempre é certo. Foi por amor à concisão que eu apresentei com essa singeleza. Na realidade, só nas primeiras vezes aconteceu que, pela simples pressão da minha parte, exatamente o esquecido, que buscávamos se apresentar-se. Continuando a empregar o método, vinham pensamentos despropositados, que não poderiam ser o procurado, e que os próprios doentes repeliam como inexatos. Já não adiantava a insistência e poderia-se de novo lamentar o abandono do hipnotismo. Nesse estado de perplexidade, vali-me de um pressuposto cuja exatidão científica foi-nos depois demonstrada pelo meu amigo C.J. Jung, de Zurique, e seus discípulos. Devo afirmar que às vezes é muito útil ter um pressuposto. Eu tinha em alto conceito o rigor do determinismo dos processos mentais,
e não podiam crer que uma ideia concebida pelo doente com atenção concentrada fosse inteiramente espontânea, sem nenhuma relação com a representação psíquica esquecida e por nós procurada. Que não fosse idêntica a esta, explicava-se satisfatoriamente pela situação psicológica suposta. Duas forças antagônicas atuavam no doente. De um lado, o esforço refletido para trazer à consciência o que fazia deslembrando do inconsciente. Do outro lado, a resistência, já na nossa conhecida, impedindo a passagem para o consciente do elemento recalcado ou dos derivados desse. Vou só marcar aqui que é uma passagem muito interessante, hein? Tá. Se fosse igual a zero ou insignificante a resistência, o ouvidado se tornaria consciente sem deformação. Podemos admitir que seja tanto maior a deformação do elemento procurado, quanto mais forte a resistência que ele tiver. O pensamento que no doente vinha em lugar do desejado tinha origem idêntica à de um sintoma. Era uma nova substituição artificial e efêmera do recalcado, e tanto menos semelhante a ele, quanto maior a deformação que tivesse de sofrer sobre a influência da resistência. Ele devia mostrar, porém, certa parecência com o procurando em virtude da sua natureza de sintoma, e desde que a resistência não fosse muito intensa, seria possível, partindo da ideia, lobrigar o oculto que se buscava. O pensamento devia comportar-se em relação ao elemento recalcado com uma alusão, com uma representação do meio por meio das palavras indiretas. Do mesmo, já começa aqui tá a associação livre, né? Alguém tem alguma observação, um comentário a fazer? Não? Ok. Eu achei interessante a questão da mentira aí que ele colocou. Uma característica bem especial do exemplo que ele deu aí. Vale se aprofundar nessa categoria, mentira, nessa parte aí depois. É mais para cima aqui, Breno? Vamos ver aqui, vamos rever aqui o ponto. Aqui para cima. Deixa eu ver. Dizer a verdade. É exatamente aí. Dizer a verdade. Nem sempre é fácil dizer a verdade. O que você teria para complementar aqui? Normalmente, quando é misto, é ser conciso. Aí eu lembrei de um amigo meu. A gente já passou, assim, praticamente uns 3 anos morando junto. Amigo mesmo, brother. E eu liguei para um amigo nosso faleceu antes de ontem. Não, foi hoje é antes de ontem, no domingo, exatamente. Aí quando foi ontem, eu liguei para ele, para esse meu amigo, ele não atendeu. Eu disse, Léo, quando puder, me liga. Aí ele disse, assim que eu puder, eu lhe ligo, mano. Aí ele não me ligou até agora. Eu queria falar desse nosso terceiro amigo que faleceu. Aí eu pensei, bom, poder. Aí eu fiquei diferenciando a palavra poder, né? Poder de agir, de ação, ou poder de estar num momento cerebral apto a poder desalinhar, né? Mas ele foi conciso. Mas ele foi misto em ser conciso. Essa é a minha conexão que eu faço aí, uma reflexão interna.
que eu fiz aí lá no começo. Não, não, não perenemente tem muito a ver com todo o livro, mas há de haver alguma conexão entre alguma abordagem. Teoria do caos. Um abraço. Boa pergunta. Você pode pensar que o poder tem a ver com controle ou a falta de controle. Às vezes a pessoa fala poder no sentido de quando eu me acalmar, eu posso estar retornando a você. Talvez tenha algumas coisas mais subjetivas aí, né, nesse seu caso, né? Pois é. E aí eu tomo como descriteriosamente, como, pô, o cara me esqueceu, pô, o cara não quer falar comigo, pô, o cara me deu uma desculpa. Não, não posso fazer isso. Como disse, eu lembro muito bem de um filósofo quando ele foi no Jô Soares, e só rapidamente contar essa história, não sei se temos tempo. Ele contou essa história. Diz que dois amigos na guerra civil espanhola foram destacados para o exército, e um foi para o destacamento de armas e outro foi para a frente armada. Um foi para a central de estratégias e outro foi para o destacamento de armas. E eles não se viram durante muito tempo da guerra. Quando o cara do destacamento de armas foi incumbido de matar o chefe da Gestapo de cima de um prédio com um sniper, ele viu o amigo dele saindo junto com o chefe de frente do prédio, junto, lado a lado com o chefe que ele ia matar. Aí ele, pum, matou o amigo, traidor. Aí ele disse, o filósofo, na hora mais escura, na hora que você não sabe o que fazer, não faça nada, porque ele pode ser um infiltrado. Então eu vou pensar o que é do meu amigo? Pô, meu amigo, continua nessa, não é? Eu vou me destruir, eu vou destruir minhas relações. Isso não faz sentido. Vou esperar esperançosamente ele ligar e abraçá-lo quando ele me ligar. É duro, mas é a vida. Sei lá, vi. Com certeza. Margareta, fica à vontade. Vou meter um pouco a colher nesse assunto. Às vezes, não é que o seu amigo não está tratando você como prioridade. Acredito e quero acreditar, pois para mim é assim, meus amigos e família são sempre prioridade. Mas, às vezes, a gente está passando um período até mesmo com uma outra prioridade, uma prioridade da gente estar doente, daí outra prioridade liga. Não é que a gente está dando as costas, a gente está assim meio dividido e está dando atenção para aquela prioridade que mais está precisando de atenção naquele momento. Então, Breno, às vezes ele está precisando mesmo desse abraço, porque ele deve estar passando um momento difícil. Pelo menos eu quero pensar dessa maneira. Não quero pensar que você não é uma prioridade para ele. É isso mesmo. Às vezes também a pessoa precisa de espaço, né? Tem pessoas que lidam com isso de forma diferente, né? São casos extremos, são casos difíceis, e cada um lida de uma forma diferente. E para vocês verem como as relações, tanto internas, que a gente discutiu aqui no texto da questão recalque e tudo mais, e externas, são tão complexas, né? Então, são sutis.
Para você ver como é tudo, é muito talvez subjetivo, porque talvez um sentimento assim, talvez seja interpretativo, mas para você ver como é complexo, né? Como o mundo real é complexo, né? Pode falar, Diego. Assim já finaliza também a- Tá. Eu acho que o começo do texto aí, ele tá tentando corrigir uma questão da outra palestra que ele teve. Se eu não tô enganado, cada lição foi uma palestra que ele deu. E aí ele falou, eu tô corrigindo aqui, que eu acho que eu tive um equívoco na palestra anterior. Porque até embaixo ele cita o Jung, né, que é os discípulos do Jung. O Jung foi aluno do Freud. E como aluno do Freud, eles tiveram uma pequena discussão no campo teórico, né? O Freud acreditava que o inconsciente precisava do fator da sexualidade e o Jung não. E aí o Jung foi para os arquétipos e o Freud continuou no inconsciente. Mas em relação à amizade do Breno, eu coloco uma questão simples, sabe? Existe uma questão na filosofia antiga, do que é amizade. E existem vários conceitos para amizade na filosofia antiga. A gente meio que esquece o, o significado da amizade ao longo dos anos, porque a gente amadurece. Mas a gente ainda tem uma questão que é principal, que é a liberdade. Ser amigo de alguém é escolher uma família que não nasceu com você e que você considera como parte da sua família. Então eu recomendaria uma pergunta simples para um amigo. Perguntar se ele está bem. E a partir da resposta desse amigo, eu vou saber se ele está bem ou não. Se ele não estiver bem, aí eu posso ter uma atitude. Mas ficar com a dúvida infinita do que poderia ser o posso ligar para você, aí tende ao infinito. E aí eu recomendo sempre uma boa pergunta para gerar alguma resposta. Vamos dizer isso que eu aprendi na filosofia. É isso. Boa, garoto. Outra vez eu perguntei, eu vou fazer isso. Boa lembrança dos antigos aí. Uma vez eu perguntei a uma amiga minha o que é que ela considerava ser amigo de alguém. Ela disse que é ser só no inverno, é ser pessoa sem tempo que aparece quando não tem lugar para ela, mas ela tá lá. E é isso aí. Valeu, pessoal. Fantástico, ela tá bem. Obrigado. Beleza. Obrigado, a Margarete também, né? A intervenção de vocês. Um abraço. Eu vou parar a gravação aqui, tá, pessoal?